Noite. Boa noite. Vamos continuar. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Antes da gente continuar. Vamos lá, só aceitando aqui mais alguns colegas. Vamos lá, vamos continuar. A aula já está terminando. Lembrando novamente que amanhã a prova vai estar já disponível. Permanece por 4 dias na plataforma, aguardando vocês respondê-las. Ok? Então, como a gente estava falando, né, das possibilidades de financiamento, que são políticas de crédito rural, normalmente é desenvolvida pelo governo, o governo que disponibiliza recursos e que financia esses créditos rurais, né? Então, a gente estava falando da modalidade, nós temos aí o custeio, né, que eu estava comentando. O custeio é uma modalidade rápida, né, onde é relativamente fácil o acesso ao custeio, porém, ele tem um prazo para pagamento muito curto, né? Normalmente é um ano só. Então, eu pego, por exemplo, um custeio esse ano, nesse ano safra, no próximo ano já tem que pagar esse custeio na totalidade, não parcela, não é parcelado. Então, se eu pegar hoje 50 mil reais no custeio, ano que vem eu pago 50 mil mais os juros de uma vez só, tá? Alguns bancos aceitam alguma prorrogação para mais um ano, mas é um pouco difícil. Normalmente, tem que pagar no ano seguinte. Já o investimento, ele tem um prazo de pagamento mais longo, né? Porque, na verdade, ele vai financiar um plantio ou aquisição de um equipamento, de uma máquina, pelo produtor. Então, normalmente, quando é plantio, ele tem um período de carência, que a gente chama, que é um período onde o produtor não vai pagar, que é o período enquanto a cultura está crescendo, se desenvolvendo, né? Se for, normalmente, a nossa cultura perene, se for de ciclo longo, né? A cultura, aí ele vai ter um tempo de carência. Dependendo da cultura, isso pode demorar até 5 anos, né? Tem até carência de 6 anos em algumas modalidades de crédito. Um exemplo, o plantio de reflorestamento, né? Por exemplo, o eucalipto, a colheita é 6 anos após. Então, normalmente, os financiamentos, os investimentos nessa linha, ele vai ter uma carência de 6 a 7 anos. Tá? Dendê também tem uma carência longa, né? Já a pimenta é um pouco mais curta, porque ela começa a produzir mais cedo, né? E assim vai. E esse investimento também pode ser para compra de equipamentos, máquinas, né? Aí, normalmente, equipamentos e máquinas, a carência é bem curta, porque o equipamento já está na mão, não tem por que esperar, né? Vamos dizer, 2, 3 anos para começar a pagar. Normalmente, em equipamento é um ano de carência, então já começa a ter que pagar no ano seguinte. Aí sim, as parcelas são bem diluídas, né? Com bastante prazo para pagar, tá? Tanto na equipamento quanto de plantio também. O investimento para implantação de cultura também se dilui aí por muitos anos o pagamento, tá? E o outro que não é muito comum, principalmente para a nossa região e outras regiões é comum, que é para comercialização. Tem o objetivo de cobrir despesas advindas do processo de comercialização do produto agropecuário, principalmente os gastos de armazenagem e transporte. Aqui a gente não sai muito para grãos, né, porque precisa armazenar por um tempo, né, precisa secar, então acaba sendo usado mais em outras regiões, principalmente para grãos, tá? Mas é uma modalidade que também o produtor pode ter acesso.
O crédito rural pode ser concedido por diversos tipos de linhas de financiamento, cujas condições variam de acordo com os objetivos do empreendimento, as características do produtor rural e as finalidades da produção. Dentre as principais linhas de crédito rural, podem ser citadas ABC, né, uma modalidade que é a agricultura de baixo carbono. Hoje tem muita gente aderindo a essa linha de crédito. O mais conhecido, talvez, de vocês é o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, para ter acesso a esse financiamento, é necessário ter a DAP, que é uma declaração de aptidão ao PRONAF. Normalmente é fornecida por sindicatos, cooperativas, né, associações, e ela vai atestar que aquele produtor ele está enquadrado dentro da legislação e ele vai poder ter acesso a essa linha de PRONAF. PRONAF, assim como a AVC, tem uma carga tributária bem baixa, né, o juro é muito baixo, então praticamente acaba sendo um subsídio mesmo do governo para os produtores. Então, um juro baixíssimo, tá? Os mais comuns são esses. Aqui na nossa região, vocês vão ouvir muito falar em PRONAF, né? E ABC, que é a agricultura de baixo carbono, né? Essas outras já são mais para outras categorias, né? Mais para grãos. Aí o programa de incentivo à irrigação e armazenagem, né? Moderagro, o programa de modernização agrícola e conservação de recursos naturais. Isso a gente pouco tem acesso aqui na nossa região. Então, hoje vocês vão ouvir muito falar no ABC, PRONAF e no FNO também, né, que é uma outra linha, aqui para a região norte e nordeste, que também é muito usada por agricultor, por empresário de nível mais elevado. Já não se enquadra no PRONAF, ele já passa para um FNO, onde a renda dele já é maior, já não se enquadra mais nos critérios do PRONAF. Também tem muito acesso aqui na nossa região, FNO. Muitos produtores aderem a ele para ter seu plantio, seu equipamento. Tá bom? Então, era isso, pessoal. Nessa aula de hoje, se alguém quiser fazer algum comentário ou tiver algum questionamento, a gente vai estar aberto por mais alguns minutos aqui para responder. Lembrando novamente da prova amanhã, como amanhã já vai estar na plataforma, e ela permanece por 4 dias lá, tá? Aguardando vocês responderem a prova. Espero que saia tudo bem na prova, todos tenham boas notas, e estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já começa a conversar, a responder agora. Professor, está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Você estava falando sobre os fertilizantes, né, que ainda a gente recebe, né, importado. Eu pergunto se há possibilidade de desenvolver esses fertilizantes de uma forma mais natural, assim, na nossa região, no Brasil, enfim. Certo. Então, realmente, eu comentei sobre o fertilizante. Os químicos, né, como eu falei, são mais de 90, eu creio que os 95% são importados. E a nossa, hoje devido a essa carência, né, essa falta de produto, né, por isso que o preço está lá em cima, triplicou o preço de produto químico, é porque está faltando no mercado. Muitas empresas nacionais estão crescendo, aproveitando isso, porque a gente tem sim algumas rochas minerais aqui no Brasil que dá para substituir esses adubos em parte, né? Então, vocês vão ouvir falar um pouco mais para frente, talvez, aí, a gente chama de pó de rocha, né? Que nada mais é do que a rocha mesmo moída, triturada, transformada num pó bem fino, e hoje está crescente no Brasil esse mercado. Outra opção são os adubos orgânicos, né? Os adubos orgânicos eles não vão ter influência desse mercado externo, então eles não são cotados em dólar, então
produzido no Brasil, ele acaba sendo uma opção, né? Exemplo, torta de mamona, farinha de osso, né? Farinha de peixe, e tem muitas outras, torta de dendê, né? Que na nossa região tem bastante. Acaba sendo uma opção. E com essa crise que está hoje do fertilizante, muito produtor está optando para isso aí. Então, está indo para esterco de galinha também, né? Esterco de gado. Então, são formas que dá tranquilo para substituir esses produtos. Hoje está compensando bastante usar esses produtos orgânicos. Ah, tá bom, obrigada. Uma... Tenho mais uma pergunta. Pode Aliás, fazer. assim, uma sugestão assim de resposta da sua parte, né? Já que você tem uma melhor visão sobre a importação, né, de frango, carne suína, soja, com essa importação que está aumentando, como é que vocês vejam a forma da produção? Você acha que os maiores produtores eles vão puxar mais para esse lado e os menores produtores continuarão nos que não estão ainda tipo importando bastante? Olha, eu vejo que é importante os produtores continuarem com essa produção, né? Está sempre crescendo. Todo ano a gente está batendo recorde de produção no Brasil. E, felizmente, nós temos compradores bastante, né? Então, hoje, estão vindo atrás do Brasil para comprar. Isso é bom, né? Porque tem para quem vender. Aí, algumas pessoas veem um lado negativo, que é, por exemplo, a gente acaba vendendo, exportando e deixando o nosso mercado, deixando faltar, entre aspas, né? Na verdade, não falta, mas o preço sobe. Mas isso daí tem que ser analisado porque de uma forma bem criteriosa. Porque se a gente produzir só para o Brasil, né, a gente ia ter que reduzir muito nossa área produtiva. Então, ia gerar menos emprego e, sem dúvida, a gente ia desempregar muita gente, né? Então, eu vejo positivamente as exportações, né? Eu acho que hoje a gente produz 5 vezes mais alimento do que a gente precisaria, né? Do que o Brasil consome. A gente produz 5 vezes mais todo ano. Então, se a gente fosse parar de exportar, sem dúvida a gente ia reduzir em 5 vezes a nossa área cultivada e muita gente ia perder seu emprego, né? Então, tem que ser analisado, não é só dizer, porque está exportando, a carne está mais cara aqui porque a China está levando e a gente está pagando mais caro. Vocês já viram aqui no curso a questão da oferta, né, e demanda. Então, se a procura, né, a demanda tá alta e a oferta não está acompanhando, o preço vai subir. É o que acontece hoje, por exemplo, com a carne nossa, né? Como a China está vindo buscar, ou seja, a demanda aumentou, a produção não acompanhou no mesmo ritmo, logo vai faltar produto e o preço sobe. É o que está acontecendo hoje com a carne. Mas eu vejo positivo isso aí, porque o produtor rural ele também precisa ganhar, né? Ele precisa se manter. E aí, por muitos anos, o produtor, principalmente o pecuarista, sofreu bastante. Se você conversar com um pecuarista, ele praticamente ficava 0 a 0 ali a produção. A mesma coisa quem produz pimenta, né? Se perguntar, depois daquela alta que teve, e depois caiu para R$ 6, aí muita gente fala que não tira o dinheiro, e não tira mesmo, não. A R$ 6 o quilo da pimenta vai ficar negativo. E, então, quer dizer, então, quando está alta, aí o pessoal critica. Não, eu acho que todo mundo é a vez do produtor, acho que ele tem que aproveitar essa onda e ganhar dinheiro mesmo. É o meu ponto de vista, né? Eu entendo. Muito boa sua colocação. E, inclusive, a gente ficou percebendo quando a pimenta caiu de preço, aí as pessoas foram começar a plantar somente pitaia, já que a pitaia estava em alta, né? Ia sendo novidade, e então muitas pessoas deixaram de plantar a pimenta do reino.
né? Tem isso também. Muita gente que migra, quando deu alta também, muita gente que não é do ramo vai para a pimenta, aí ela cai, aí o cara quebra, isso acontece muito, né? Então, hoje ela está em crescente, está ali subindo um pouquinho, caindo, subindo, mas hoje já está um preço bem interessante, né? O preço de hoje está em torno de R$ 17 no mercado. Chegou a 20, mas já está caindo, está em 17 agora. Mas mesmo assim, ele não deixa de ser um preço razoável. Obrigada, professor. Nada. Mais alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Professor, Sim, está me ouvindo? estou ouvindo. E você estava citando essa questão da importação dos produtos químicos, né? Do adubo químico. E, assim, o que o senhor tem a dizer para nós que impactará bastante nos próximos anos, né? A produção. Algumas alternativas a gente vai ter que buscar é partir para adubo orgânico, não tem jeito. A gente tem observado que está caro. Uns 2 anos atrás, o adubo químico ele estava em média aí de R$ 2 um quilo. E hoje a gente for ver, está 7,60 mais ou menos na média aqui em Tomé Sul. Adubo para carrego, né? E essa questão de adubação orgânica, quais são as alternativas que a gente teria que ter? E qual a forma de aplicação, né? Porque, tipo, geralmente a gente faz início do ano, e o que a gente trabalha é mamona e farinha de osso. Qual seriam as outras alternativas? Tipo, bucha de Nenê seria uma alternativa? Certo. Então, muito produtor, inclusive a tendência é que esses preços desses adubos orgânicos também vão subir, viu? Isso aí é certeza. Porque, de novo, a lei da oferta e da demanda, né? Da procura. Então, você está aumentando a procura por aquele produto, né, ele vai subir de preço, não tem dúvida. Então, é uma tendência já, a procura já está aumentando, as pessoas estão partindo para essa adubo orgânico, porque ele ficou praticamente estável o preço, né? Não teve alteração. Mas como a procura está aumentando, daqui a pouco ele vai ter uma alta sem dúvida. E para a gente a saída é essa mesmo, buscar esses adubos orgânicos, né? A bucha de dendê é uma opção boa, eu gosto muito da bucha de dendê. A cama de frango também, a cama de frango, só que tem que ter certo cuidado com ela, né? Porque existe muita cama de frango de qualidade ruim, com muita serragem e pouca fezes de galinha, né? E a opção é essa daí mesmo, né? Buscar esses adubos orgânicos mais baratos, parcelar ele também mais vezes, né? A gente costuma fazer, quando usa o químico, a gente costuma fazer normalmente uma vez só, o orgânico, normalmente no início da chuva, né? E depois a gente já entra só com químico. Então, se for como vamos optar por mais orgânico, a gente vai ter que aplicar mais vezes, né? Porque a concentração dele também é muito menor. Por isso que quando a gente põe lado a lado químico e orgânico, o produtor acaba indo mais para o químico, ele fica com uma vantagem econômica melhor. Mas com esse preço que está, já está meio que ficando bem competitivo o orgânico. Então, vai ter que diluir mais vezes, fazer mais aplicações, né? Para suprir a necessidade da planta. E essa colocação que você fez aí da queda de produção, isso aí é fato. Daqui a 2 anos, a gente vai ter um reflexo disso, né? Ou seja, as nossas culturas que são perenes, açaí, cacau, isso daí vai refletir daqui a 1 ano, 2 anos, essa queda. Então, a gente vai ter uma queda de produção considerável, isso com certeza. E muita gente não está adubando, não está conseguindo comprar o adubo, ou está jogando muito menos do que costumava jogar, e o reflexo vai ser queda de produção, sem dúvida. E pode-se pensar, então, até numa crise, uma falta de alimento aí, pode-se pensar nisso? Porque vai cair muita produção, né? E esses dias atrás passou no Globo Rural aí que a Rússia vai travar até dezembro, se eu não me engano, a exportação de Fertilizante, né? fertilizante, né? Isso aí Exatamente. é muito sério, né? Muito sério, muito sério.
a questão da pandemia, ela está influenciando muito nisso aí, né? Na verdade, com a onda da pandemia, muitas indústrias tiveram que parar, né? E aí diminuiu a produção, e até hoje não normalizou. Vocês podem perceber que sempre no noticiário está faltando isso, está faltando aquilo, não tem embalagem, não tem não sei o quê, porque a indústria não conseguiu acompanhar mais o crescimento, e aí está faltando o produto, né? E ainda vai demorar muito para estabilizar. Com relação ao alimento, sim, isso daí por isso que na época se falava na questão da pandemia do fica em casa e tal, todo mundo falava, cuidado, daqui a pouco essa conta vai chegar, e ela está chegando, né? Então, não tem dúvida de que isso vai refletir em queda de produção, vai faltar alimento, vão ficar mais caros, como já está ficando, né? E a gente vai ter que se ajustar. Infelizmente, não podemos parar e vida que segue, mas que vai causar grandes transtornos ainda vai, com certeza. Mais alguém? Eu acho que o interessante também, né, devido já a esse estudo aí dessas quedas de produção aí de alimento, né, que Deus o livre, né? Então, eu penso que deveríamos tomar consciência e ir plantando, né, do pouco ao muito, uma forma de prever já, né, precaver futuramente, né, devido a essa queda de produção. Sim, é verdade. Até na colocação que você fez ainda há pouco, sobre o que o pequeno faria, né, também, que eu acabei não falando. Mas é isso mesmo, acaba refletindo para todo mundo. Então, vai ser bom também para o produtor pequeno, porque tudo que ele produzir, ele vai conseguir vender. Então, assim, quem queria ser o seu porco, sua galinha, né, com a alta, como está em alta a carne, então ele puxa o preço de todo mundo, né? Quem comia carne vai deixar de comer carne, porque está caro, e vai passar para o frango. Então, o frango vai aumentar a demanda, daqui a pouco começa a subir também. Então, assim, todo mundo vai ter influência. Então, o que o pequeno puder produzir, sem dúvida que é tanto para ele, para alimentação própria, né, quanto para comercialização. A gente está vivendo um momento muito bom também, né, para o produtor rural. Essa falta de alimento, essa crise que está aí, vai ajudar muita gente também a crescer, né? Verdade. Professor, você eu conheço você, já trabalhei, é um cara que tem muita experiência, tem muito conhecimento dentro da área de Tomé Açu. E eu queria saber, assim, para quem está começando, para essa questão que a gente vai ver que o adubo cada dia está ficando mais caro, a questão de roça sem queima seria uma das alternativas para essa questão de nutrição do solo. Que o senhor tem a nos falar aí sobre essa questão de roça sem queima? É uma outra opção muito boa, né? Porque quando a gente queima a vegetação, né, que é a prática da maioria até hoje, por falta de tecnologia e de recursos, a gente perde muito nutriente, né? Ele vai embora na fumaça. Por exemplo, nitrogênio e potássio perde quase tudo, né? Vai ficar cálcio, um pouco de potássio fica também, mas muito vai embora. Nitrogênio vai embora tudo na fumaça, né? Então a gente perde. E quando eu trituro e mantenho isso daí em cobertura, depois que decompor, isso vai virar adubo. Então, é uma opção muito interessante. O que é limitante hoje é como fazer, né? Manual, vai triturar, vai picotar miudinho no facão, na foice, é muito complicado. Por isso que a maioria não faz, né? Mas é uma opção. Hoje já tem implemento que tritura, mas é muito caro ainda, né? Mas é uma opção, sem dúvida, para reduzir a necessidade do adubo químico. Isso aí é com certeza.
Aí que chega a hora do poder público, né? Que teria de investir em políticas públicas, né? Para atender esse público, né? Porque essa questão que você está falando aí de triturar, fazer manual, eu acho que é uma coisa meio complicada. É muito trabalhoso. Mas aí, se tivesse políticas públicas para adquirir esses equipamentos para atender o público, eu acho que seria ótimo, né? Porque eu já acompanhei algumas áreas que foi feito com esses equipamentos, com o TritoCap, fica excelente, né? Mas agora a manual é uma coisa meio complicada para se fazer, né? É, verdade. Fica muito caro, né, fazer manual. Mão de obra hoje é difícil, né? Todo mundo que a gente conversa aí tem dificuldade de conseguir mão de obra. Apesar de que a gente vê no noticiário, desemprego, mas no campo aqui, pelo menos em Tomiaçu, com a maioria dos produtores que eu converso, ninguém tem mão de obra. Todo mundo está tendo dificuldade. Muitas empresas na cidade, né? Tem produtor que não está conseguindo apanhar sua pimenta, está caindo, e está desse jeito. Mas, sim, o poder público ele tem papel fundamental nisso aí. Né? A Embrapa tem muita pesquisa já em cima desse sistema, né? Então, já é validado, sem dúvida é vantajoso, mas precisa baixar esse custo ainda. Daí é muito caro o equipamento. Sobre a escassez de mão de obra, é verdade, bem verdade mesmo. Até nós mesmos sofremos com essa situação. Inclusive, teve muito atrasos, né, de serviços por conta de mão de obra, né? Então, infelizmente, nós não sabemos fazer, dependemos, né, dos colaboradores, e então realmente está muito escasso. Tá, é verdade. É porque a gente vê noticiário, até hoje mesmo eu estava assistindo noticiário, hoje no Brasil, em torno de 14 milhões de desempregados. Mas se for ver, desses 14 milhões, eu creio que 12 milhões estão nas grandes cidades, né? Pouca gente está no interior. E no interior, pelo que a gente percebe no dia a dia, está faltando mão de obra. Então, as pessoas estão lá na cidade, mas não retornam para o interior, né? E preferem ficar desempregados lá, procurando emprego, sofrendo. Mas enfim, é a opção de cada um, né? Verdade. E assim, só uma colocação, a gente tem rodado no município, a gente tem acompanhado e tem visto que a opção, pelo menos eu vejo em Tomiaçu, que para quem está dentro da terra e tem vontade de trabalhar, é uma opção, né, de se manter. A gente tem acompanhado algumas áreas, alguns produtores aí, que a gente tem visto que está trabalhando nesse sistema florestal e está conseguindo ter sucesso, conseguindo manter a família no campo, conseguindo ter uma renda, ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu vejo assim, esse curso do Senar, apesar assim, de não ser, como é a distância, um pouco dificultoso para acessar diretamente para a internet, tem gente que tem dificuldade na internet, a celular, computador, essas coisas, né? Mas é um curso que vem ajudar muito, né? E, tipo, os futuros técnicos que poder levar informação para o pequeno produtor, que essa informação tem que chegar, né? Assistência técnica, a gente tem batido na tecla. Tomiaçu tem, mas não como precisa. Na verdade, Tomiaçu é agraciada, né, por várias entidades. Tem a Canta, tem a Emater, tem a CEPLAC, tem a Prefeitura, que tem atuado bastante no campo. Todos esses órgãos, a questão de assistência técnica começou a agraciado, mas dá falta chegar muito no pequeno produtor, né? Sim. Para fixar esse campo. Em Tomiaçu a gente tem visto isso, porque, tipo, no interior, por que não a mão de obra tá escassa dentro da Tomiaçu? Porque para onde a gente roda, tem agricultura e está gerando emprego, né? E nas grandes cidades está encharcado de profissionais e fica dificultoso o emprego, né? Então, Tomiaçu está agraciado a ver por causa disso, que tem muito trabalho, muita propriedade gerando emprego, e aí, por isso está se tornando essa dificuldade de pessoas encontrar pessoas para trabalhar na agricultura, né? É verdade, é verdade. Hoje está em alta, né? Hoje, assim, na agricultura, como tu falou, tem muita gente hoje que vive bem, muito bem, né? Quem está sabendo administrar, hoje vive melhor do que uma pessoa na cidade, né? Os produtores que conheço, né? Tem carro bom,
caminhonete na garagem, internet de fibra em casa, central, ar-condicionado, TV, a cabo, né? Tem muita gente muito bem. E eu aposto muito na agricultura, eu acho que para a gente é uma muito boa. Verdade. A qualidade de vida melhorou muito, a gente olhando por esse lado. Muito mesmo. A energia chegou para quase todo mundo, né? Estrada, a gente ainda sofre um pouquinho com estrada, mas pelo menos energia praticamente todo lugar tem, internet já está chegando quase todo lugar também. Isso tem facilitado muito a vida de quem está no campo, né? Mas a tendência, eu vejo assim, a tendência é as pessoas saírem da cidade, sim. E já tá havendo isso, né? Em São Paulo, muita gente está indo para a cidade de interior, deixando a capital. Porque chega num momento que satura tanto que fica quase impossível viver. Para se deslocar é difícil, para comprar alguma coisa é difícil. Então, acho que muita gente está saindo já da cidade para ir para cidade mais do interior. Isso é uma tendência que vai cada vez aumentar mais. Ok? Então, Ok. vamos finalizar por aqui. Tenham todos uma boa noite. Lembrando de novo da prova, a partir de amanhã vai estar disponível. Fica por 4 dias lá, tá? E nos encontramos aí mais para frente em outras disciplinas. Grande abraço a todos. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, professor.